Bom, boa noite, então, alunos, né? Começamos hoje, dia 24 de abril, mais uma aula de eletromagnetismo, tá? A nossa aula de hoje tem como alguns conceitos básicos ali, né? No mapa 9, está disposto lá no Moodle, então, como sempre, nossa aula vai ser gravada, depois disponibilizada para vocês, tá? Embora hoje a gente tenha tido alguns problemas técnicos aí, né, atrasamos um pouco o início da aula, mas bem tranquilo, eu vou trabalhar com vocês um pouco de polarização de elétricos, né, constante de rigidez de elétrica, classificações de materiais, problemas de valor de fronteira e capacitância, né, e energia de um capacitor, tá? Então, esse conteúdo faz parte aí da nossa grade, tá? E a gente tem, né, alguns conceitos específicos aí para trabalhar, e a gente começa com a polarização em dielétricos, tá? Então, o que nós temos como dielétrico, na verdade? Dielétricos são materiais que são isolantes, né? A gente sabe disso, eles não conduzem eletricidade, mas o que a gente faz? A gente polariza eles, né? Então, a gente consegue fazer com que essas cargas sejam polarizadas, né? A gente aplica um campo elétrico, e quando a gente aplica um campo elétrico, a gente consegue polarizar, tá? Quando a gente faz essa polarização, deixa eu só dar aqui uma permissão, quando a gente faz essa polarização no dielétrico, então, tá, a gente consegue fazer com que ela tenha uma coisa que a gente chama que é um momento do dipolo, tá? Então, esse momento do dipolo, que quando a gente aplica esse campo nessa carga elétrica para a gente conseguir polarizar, então, esse momento de dipolo, ó, vai ser quem? Vai ser a carga, né? A carga polarizada aqui, a quantidade de carga polarizada, pela distância, né? Ou seja, a gente tem aqui esse volume, né, do momento do dipolo, tá? Para onde ele gira, né? Ou para onde ele tem essa direção aí, né? Do momento do dipolo. Quer dizer o quê? Que a gente vai ter uma distância dessa carga, tá? Se ele não for polarizado, certo? Se eu não conseguir polarizar isso daqui, então o momento dele vai ser zero, tá? Então, toda vez que a gente não consegue polarizar, a gente define o momento como sendo zero, tá? Quando a gente não tem momento igual a zero, significa o quê? Que a gente não consegue deslocar as cargas sem sofrer, por exemplo, uma deformação, tá? Então, é como se eu imaginasse isso daqui, ó, né? Eu tenho como se fosse aqui uma nuvem eletrônica, ó. Se eu tenho um campo elétrico igual a zero, ó, isso daqui fica bem bonitinho, né? Bem redondinho aqui, ó. Essa nuvem eletrônica aqui, né? Tá bonitinha aqui, ó, bem distribuída ao redor dessa carga. E aí, o que eu faço? Ó, eu tenho campo elétrico zero. Quando eu aplico um campo elétrico nisso daqui, ó, é como se eu fizesse uma deformação nessa nuvem eletrônica, certo? E essa deformação da nuvem eletrônica acontece por quê? Porque é como se ela ficasse mais densa, né? Tivesse uma densidade maior de cargas de um lado do que do outro, tá? Então, esse aqui é o resultado do meu momento do dipolo, tá? Então, quando a gente pega e polariza um material, é isso que a gente faz, a gente diminui aliás, diminui a área, né? Ou seja, a gente aumenta a densidade de carga dessa nuvem eletrônica, né? Em alguns pontos específicos, ó, por exemplo, nesse ponto aqui eu vou ter uma densidade de carga bem menor do que aqui, ó, tá? Então, essa nuvem eletrônica, ela fica mais densa, ou seja, eu aumento a densidade de carga, tá? E aí eu tenho campo, né? Aí eu tenho essa aplicação aí desse meu campo elétrico, tá? E aqui nós temos, ó, esse momento de dipolo, então, ela é dado em função desse volume do dielétrico, né? Então, a quantidade de carga pela distância dessa carga, tá? Vai ser dividida aqui pelo meu volume da carga, certo? Então, eu sempre vou ter essa polarização, então, de certa forma, o que significa eu polarizar alguma coisa? Eu aumentar a densidade de carga, né?
em um determinado lado desse dielétrico, certo? Então, aqui, né, eu tenho aqui, ó, esse campo elétrico aqui, por exemplo, é diferente de zero, né, e eu posso aplicar nessas moléculas polares, que elas já estão polarizadas, né, ó, eu tenho um polo positivo, um polo negativo, e aqui eu tenho uma molécula apolar, né, ou seja, eu coloco aqui uma densidade, uma quantidade de campo elétrico, e ela vai fazer a modificação dessa densidade de carga aí, tá? Então, veja bem, ó, quando a gente faz a polarização desse dielétrico, né, o que que acontece, então? Quando a polarização ocorre, né, uma densidade volumétrica de carga se forma no interior do dielétrico, tá? Então, enquanto que uma densidade superficial de carga se forma sobre a superfície do dielétrico, tá? As cargas não são livres para se movimentar no interior do elétrico, porque elas são cargas, são chamadas de cargas ligadas, né? Ó, elas estão aqui presas, por exemplo, né? E as cargas ligadas surgem em função do deslocamento em escala molecular, né? Porque eu estou mexendo aqui na densidade da nuvem eletrônica, por exemplo, então ela surge aqui nesse processo de polarização, tá? Já as cargas livres, que são as densidades superficiais de carga, ó, e as densidades volumétricas de carga, elas são capazes de se mover ao longo dessas distâncias macroscópicas, né, de um condutor, tá? Quando eu falo de cargas, que são as cargas ligadas, né, eu posso considerar isso daqui, e as cargas livres, então, eu estou considerando essa densidade superficial de carga ou a densidade volumétrica de carga, tá? Isso depende muito daquilo que eu estou fazendo, certo? E aí surge uma coisa, quando a gente fala dessas densidades, né, quando a gente mexe com isso, então surge, deixa eu achar aqui onde é que está o momento que eu pulei aqui, tá? Quando a gente faz essa polarização, então, ó, como é que a gente vai calcular, tá, esse momento de dipolo, né, ou essa polarização? Então, quando a gente faz essa medida aqui, esses dielétricos, eles são sensíveis aos campos elétricos, uma vez que eu consigo fazer aquela nuvem eletrônica se deformar, tá? Então, é isso que acontece, eu tenho os dielétricos sensíveis a esses campos elétricos, tá? E elas são, essa polarização P aqui, ó, né, que nós vamos chamar o P da nossa polarização, ela varia diretamente com o campo elétrico aplicado, tá? Como é que eu vou calcular a polarização? Depois a gente vai fazer os exemplos. São aplicações bem diretas, né? Vejam que aqui a gente não tem nem divergente, nem gradiente, nem vetorial, nem escalar, nem nada, né? Então, são aplicações diretas a respeito da polarização mesmo, né? Como é que a gente aplica? Então, eu vou pegar a susceptibilidade elétrica desse material, tá? Que é esse Xi. Esse daqui, ó, esse Xi aqui, esse X, né, enfeitadinho aqui, ele geralmente é tabelado. Para cada material eu vou ter um valor específico. Deixa eu ver que tem uma tabela aqui. Quero ver se essa aqui é a tabela não, acho que é a tabela da rigidez de elétrica que eu tenho aqui. Tá? Mas aqui eu tenho, esse Xi é um valor meio tabelado, que eu posso até encontrar ele aqui, dependendo das minhas condições, tá? Mas é como se fosse uma constante, certo? Então, a gente tabela ele. Esse nosso epsilon zero também, né, é aquele 8,85 10 na menos 12, que a gente considera lá como permissividade do espaço livre, certo? Que é a permissividade elétrica, né, do vácuo ou no ar, e a gente considera, nós já usávamos eles, né, 8,85, 10 na menos 12 Faraday por metro, né, então é a minha permissividade elétrica, e o E aqui, então, é o campo elétrico, tá? Então, o nosso momento de dipolo, ou a nossa polarização, na verdade, que é o meu P maiúsculo, né, o momento de dipolo a gente representa por P minúsculo, essa polarização aqui, ela é diretamente proporcional ao campo elétrico, tá? Multiplicado por quem? Por essas duas constantes aqui, que é a susceptibilidade elétrica do material e a permissividade elétrica dele no espaço livre, né? Ou seja, aquele 8,85, tá? E aí, o que que a gente consegue determinar aqui, certo? Toda vez que a gente tem esse momento, essa polarização, tá?
nós conseguimos calcular aqui a densidade, né, e a nossa polarização. Então, a nossa densidade aqui de elétrica, né, vai ser quem? Vai ser o epsilon, tá? E aí, lembram que o epsilon, então, aqui nós vamos ter que é como se fosse a nossa permissividade absoluta. Por que que a permissividade absoluta, ó, é diferente desse epsilon zero, que é a permissividade do espaço livre? Porque ele faz, ó, a relação entre a permissividade do espaço livre, que é aquele 8,85, tá? A permissividade relativa, certo? Aqui, ó, tá? Que é a constante relativa do dielétrico, quer dizer, eu vou considerar o material aonde ele está, tá? E o nosso QSI, que é a suscetibilidade elétrica que eu tenho ali, ó. Então, esse epsilon que eu tenho aqui, ó, vai ser, então, a minha permissividade absoluta, tá? Por que que é a minha permissividade absoluta? Porque ela vai levar em consideração todas essas questões aqui, ó, de, como é que eu vou dizer, de condução, de certa forma, né? De condução desses elétrons dentro de um dielétrico, certo? Então, nós conseguimos calcular isso daqui, ó, tá? Se a gente fizer a relação entre essa densidade aqui, né, e entre a polarização, nós temos essa equação aqui, certo? Se nós considerar, essa daqui a gente viu, acho que na outra aula ainda, né? Essa densidade volumétrica aqui, de cargas, né? Então, a gente considera essa equação aqui com a polarização, nós vamos determinar essa nossa equação D aqui, certo? Toda vez que a gente determinar, lembram que aqui a gente vai ter assim, ó, esse E sempre vai ser o nosso campo elétrico externo, tá? E esse P, que é a polarização, ele é, na verdade, o quê? A relação do campo elétrico interno devido à polarização, tá? Então, quando a gente determina essa densidade aqui, o que que nós vamos ter, ó? Nós vamos ter a relação entre o campo elétrico externo desse condutor, na verdade não é um condutor, né, é um dielétrico, por isso que ele é mais, de certa forma, quando a gente faz a polarização, a gente só consegue fazer a polarização quando a gente tem um material dielétrico, né, que é um material isolante, porque eu não tenho, ele não é um bom condutor. Então, eu vou pegar quem? O campo elétrico externo, tá? E a polarização, que ela é o quê? Ela é resultante de um campo elétrico interno, tá? Esse campo elétrico interno aqui, né, essa polarização, ela tem a relação com aquele campo elétrico interno, que seria mais ou menos, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, que é quando a gente faz essa deformação aqui, ó, quando o meu campo elétrico é zero, né, nós temos esse campo elétrico externo bonitinho aqui, ó, né, ele é zero, então ela fica bem distribuída. Quando eu aplico esse campo elétrico aqui, ó, o que que acontece? Eu polarizo, né, então eu mexo com essa nuvem eletrônica. Então, quando eu vou relacionar aqui, tá, quando eu faço essa relação aqui do campo elétrico interno e do campo elétrico externo, sempre o campo elétrico interno é devido à polarização, tá? Eu aplico um campo elétrico externo e o interno modifica-se e a gente chama isso, então, ele facilita, né, essa polarização, tá? Aí, o que que acontece? Quando a gente aumenta o campo elétrico, eu também aumento a polarização, tá? Mas isso faz o quê? Se a gente aumenta, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, não? Se a gente aumenta tanto o campo elétrico quanto a polarização, tá? A gente tem uma probabilidade de ruptura de elétrico. O que que isso significa? Que essa rigidez dielétrica aqui é como se a gente pensasse assim, ó, tente imaginar quando a gente foi lá no laboratório e usou o gerador de Van der Graaf, né? A gente só conseguia que aquela luzinha aquela faísquinha do elétron lá, da nossa eletricidade estática saísse, porque ela conseguia romper o ar, tá? E no momento em que ela rompia esse ar ali, eu consigo, quando eu faço essa ruptura de elétrica, então, eu consigo perceber
tá? Essa faísca, por exemplo, assim, tá? E isso acontece quando? Quando eu tenho uma resistividade muito grande, tá? Essa ruptura de elétrica, geralmente, ela danifica o material. Por quê? Porque é como se ela gasta muita energia, né? E ela, digamos assim, quando dá um curto, é como se vocês imaginassem que quando dá um curto-circuito, essa rigidez de elétrica acaba acontecendo, essa ruptura de elétrica acaba acontecendo, e na maioria das vezes, né, tem uma grande perda de energia, né? Então, nós vamos ter digamos assim, o material queima, ou o material muda de cor, ou, por exemplo, se for um gás, um líquido qualquer, ele evapora, enfim, tá? Essa ruptura de elétrica, geralmente, ela ocasiona isso, né? Ela ocasiona a queima desses eletrônicos, geralmente, tá? Então, isso daqui a gente conhece também como perda Joule, ou perda Joule, né? Tanto faz. Se vocês assistirem o videozinho da aula do professor ali, né, do professor Rafael, vocês vão ver que ele vai passar um vídeo lá de um transformador que acaba queimando, tá? E essa queima é devido a essa rigidez de elétrica, certo? Então, essa ruptura de elétrica que acontece aqui é como se houvesse uma descarga mesmo, né? Como se a gente imaginasse aquela perda de energia que ocorre quando há um curto-circuito, certo? E aí, essa relação entre rigidez de elétrica e permissividade, né? A gente consegue perceber aqui, por exemplo, ele é tabelado, né? O nosso epsilon zero, que a gente geralmente usa aqui, ó, que é a constante de elétrica, de permissividade relativa, tá? E o nosso E, a rigidez de elétrica de campo elétrico, né, volt por metro, ela está aqui, ó, né, por exemplo, água destilada, papel, vidro, mica, porcelana, lembro, quando vocês olham para aqueles fios de alta tensão, né, existem como se fossem uns pequenos chapéuzinhos lá, que permitem, que são feitos um sobre o outro, para emendar, por exemplo, os fios. Geralmente eles são feitos de porcelana, né? E são como se fossem chapéuzinhos. Por quê? Porque isso diminui a rigidez de elétrica, tá? Ele faz com que a água não fique uma corrente contínua, né? E aí você diminui essa capacidade de passar carga por aí, tá? Então, você, na verdade, aumenta a rigidez de elétrica, certo? E aí você consegue fazer com que não haja uma descarga elétrica nesse ponto aí. Geralmente eles usam isso de porcelana, né? O material que a gente usa lá, tá? Então, o que a gente consegue fazer aqui, ó? Existem algumas propriedades, né, dessa constante e rigidez de elétrica que vocês têm aí, tá? E a gente tem algumas relações ali de constantes e rigidez, tá? Depois eu vou fazer com vocês alguns exercícios ali, para que a gente consiga resolver e usar esse D, né? Vocês vão ver que alguns exercícios têm bastante esse D aqui que a gente precisa determinar, né? Lembram lá que a gente fazia o epsilon em relação ao meu campo elétrico, né? Então, a gente tem ali as constantes de proporcionalidade entre a densidade e o campo elétrico, tá? E a gente já vai fazer isso. E aqui, então, a gente determina lá, né? Nós podemos determinar o campo elétrico pelo potencial, ou pela carga, ou pela lei de Gauss, né? Então, essas equações aqui nós já vimos lá nas outras aulas, depois eu vou resolver elas com vocês novamente, tá? Para que a gente consiga resolver ali os exercícios, nós vamos usar essas equações aqui. E aí eu já volto a falar delas mais especificamente de novo, né? Para que a gente tenha lá. Então, as equações de Laplace de Poisson, que a gente tem aqui, né? Nós vamos calcular pelo Laplaciano, tá? Lembram que esse Laplaciano a gente viu lá nas primeiras aulas, nossa, né? Como é que a gente calculava, que era o nosso divergente ao quadrado, né? Fazia a derivada segunda do potencial em relação a x, a derivada segunda do potencial em relação a y, a derivada segunda do potencial em relação a z,
né? E aí a gente consegue determinar o campo elétrico. A densidade volumétrica de carga está aqui, né? Então, a gente faz, aqui a gente faz o divergente de D, né? Ou a gente faz isso para achar a densidade volumétrica de carga. Para achar o campo elétrico, a gente faz aqui o gradiente, né? Então, esse aqui é o gradiente, e se o meio for homogêneo, né? O epsilon zero não varia, então eu posso fazer o laplaciano, tá? Se nós fizermos o Laplaciano da densidade volumétrica de carga pelo epsilon, vai me dar, então, essa daqui, né, a nossa equação de Poisson, tá? Que a gente consegue fazer a relação ali. E essa outra que é a equação de Laplace, ó, vejam que aqui a gente tem o Laplaciano do potencial vai ser zero, isso significa o quê? Que a gente pode, né, e a densidade volumétrica de carga também é zero, isso acontece, por exemplo, dentro dos capacitores, né? Sempre quando a gente usar, aqui a gente tem um exemplo de um capacitor, lembram que dentro, né, no centro do capacitor, a gente não tem carga, né? E a carga, então, significa que a gente só tem ΔV, né? Nós não temos cargas, mas temos potencial, certo? E isso a gente aplica bastante em capacitores e válvulas aí, tá? Depois eu vou fazer, a gente vai fazer os cálculos ali dos capacitores, vocês vão ver que não é tão difícil, né, da gente aplicar, tá? Então, vejam bem, ó, para a gente resolver essas equações de Laplace, que é a densidade volumétrica de carga igual a zero, e a equação de Poisson, que é a densidade volumétrica de carga sendo diferente de zero, tá? A gente usa essa integração direta de V, do nosso potencial, tá? Quando a gente fazia aquela integração do potencial, lembro que a gente tinha que fazer lá o gradiente ou o divergente, tá? Depois eu vou fazer mais um exercício desses que vai ficar mais claro para vocês. Como é que a gente determina aqui, ó? A gente aplica daí as condições de fronteiras para o potencial, que é o que a gente viu ali, e aí a gente calcula. O que nós podemos calcular com isso? Nós podemos calcular o campo elétrico, né? O nosso campo elétrico aqui vai ser o gradiente do potencial, né? O negativo do gradiente do potencial. A densidade que eu falei ali, densidade de fluxo elétrico, né? É o epsilon vezes pelo campo elétrico. E a densidade de corrente que a gente viu na última aula é o sigma vezes o E, né? Que é a nossa permissividade aqui, tá? Essas duas equações aqui, ó, tá? Aliás, essas três equaçõezinhas aqui, a gente vai usar depois também ali nos exercícios, vão ver que não é tão difícil da gente aplicar, né? Depois que a gente souber esses valores de potencial aqui, o mais difícil é a gente fazer o quê? Fazer esse gradiente aqui, né? Do potencial elétrico, né? Que a gente vai fazer a derivada, né, de V em função de X, a derivada de V em função de Y, a derivada de V em função de Z, por exemplo, se for numa coordenada retangular. A parte mais demorada, digamos assim, difícil é fazer isso daqui. Aí depois, ó, se eu tenho E, eu multiplico pelo epsilon, né, e aí o nosso epsilon é o epsilon absoluto, tá? E aí eu posso ter esse valor do epsilon absoluto, ou calcular ele lá com o epsilon relativo, e eu calculo a densidade de fluxo. Ó, de novo, se eu tiver o E, eu acho a densidade de corrente aqui, né, multiplicando o E pelo sigma. Então, fica fácil da gente resolver se a gente conhecer ali, tá? E aí, a gente pode calcular quem? Além disso, a gente pode calcular a carga elétrica, né? Esse ds é sempre a área do meu condutor, tá? Sabendo a densidade aqui de fluxo elétrico, a gente encontra a quantidade de carga. Lembram lá? Como é que a gente faz isso, né? Só multiplica pela área, tá? A gente pega a densidade e multiplica pela área. Produto escalar, né? Da área desse condutor. Geralmente é um fio, né? E um fio geralmente é redondo. Então, a gente vai calcular a área de seção transversal, que é πr ao quadrado, né? Que é isso que a gente faz aqui, tá? E aí, a capacitância, lembram lá da nossa física 3, quem que é a nossa capacitância? É a carga dividido pelo potencial, né? E a gente consegue calcular a resistência, que é quem? O U, né? Ou o V, né? Que é o nosso potencial, dividido pela corrente elétrica. E aí, nós vimos na última aula que a gente pode calcular a corrente como sendo quem?
a integral de superfície, né? De J, que é a minha densidade de corrente elétrica, produto escalar de S. Isso daqui a gente fez na última aula, tá? Então, eu posso também calcular a resistência. Depois eu vou fazer também os exercícios aí, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo da gente determinar ali, tá? Então, vejam que o ponto principal de todas essas equações aqui, ó, é quem? A gente determinar o potencial, né? Se nós conhecermos o potencial, ó, se a gente conhece o potencial elétrico, a gente faz o gradiente aqui, encontra o campo, com o campo a gente encontra a densidade de fluxo, com o campo a gente encontra a densidade de corrente, né? Com a densidade de fluxo a gente pode encontrar a quantidade de carga, com a quantidade de carga e conhecendo o potencial, a gente consegue determinar a capacitância, né? Com a corrente e o potencial, a gente determina a resistência, e com a densidade de corrente elétrica aqui, ó, a nossa densidade de corrente, a gente determina a corrente elétrica, tá? Então, vejo que tudo passa, na verdade, tudo fica mais simples se a gente conhecer o potencial elétrico. Ou a gente conhece o potencial, né? E aí também a gente pode conhecer o campo, e aí a gente consegue determinar, assim, várias outras variáveis ali dentro de um meio material, né? Uma quantidade de carga, uma densidade de corrente, a resistência, a própria corrente elétrica, a densidade de fluxo elétrico, tudo isso a gente determina, né, ou num condutor ou num isolante. Nesse nosso caso aqui, geralmente a gente está falando antes de polarizar, né? Quando a gente fala de polarização, a gente considera um dielétrico, quando a gente fala de condução, a gente considera daí um condutor, tá? Então, vejam, ó, aqui nós começamos a falar um pouquinho sobre capacitância, né? Então, é a quantidade de carga dividido pelo volume, pelo potencial, tá? Quando a gente fala dos capacitores, lembram lá da física 3, né? Ó, esse daqui é um típico capacitor de placas paralelas, né? Esses capacitores, esse aqui é um capacitor de placas paralelas, ó, esse aqui é um capacitor cilíndrico, né? Esse daqui é um outro capacitor de placas paralelas, mas as placas, ao invés de serem quadrados, ela tem a forma circular, tá? E a gente consegue determinar essas linhas de fluxo, né? Então, aquela densidade de fluxo elétrico, esse nosso D aqui, ó, ele vai ser muito importante quando a gente está trabalhando com os capacitores, né? Por quê? Porque aqui, nesses capacitores, eu vou ter sempre um lado de cargas positivas, um lado de cargas negativas. Aqui dentro desse capacitor, geralmente eu tenho um campo elétrico uniforme, né? E aqui, se eu tenho um campo elétrico uniforme aqui, então eu vou ter uma densidade de carga ou uma densidade de fluxo aqui bem específica, tá? E aí, lembram que aqui, ó, nas beiradinhas do capacitor, tá? O campo elétrico é sempre mais fraco e ele é desconsiderado, tá? E a gente considera isso como efeitos de bordas, tá? Então, a gente tem sempre aqui a bordinha do capacitor, o campo elétrico é sempre menor, né? Embora a gente considere aqui dentro o campo elétrico constante, ó, aqui bem nas bordinhas ele diminui, ele é um pouquinho mais fraco. E a gente tem uma coisa nos capacitores que a gente chama de efeito de borda, tá? E isso influencia, às vezes, em algumas das equações que a gente determina, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? O campo, né? O nosso potencial elétrico, então, tá? Sempre que a gente tiver um potencial, a diferença de potencial vai ser V1 menos V2, né? Se a gente pegar aqui, ó, essa vai ser a diferença de potencial. E nós vimos lá que se nós pegarmos, por exemplo, como é que a gente consegue determinar o potencial também? Menos, né? A integral de caminho, integral de linha, de E, produto escalar de L, né? Ou seja, lembram lá, o potencial vai ser o E vezes o D, né? O E, que é o campo elétrico, vezes a distância que você transporta essa carga, né? Porque potencial elétrico não deixa de ser a quantidade de energia que você gasta, lembra, para transportar uma carga de um polo a outro, tá? Então, por isso que ele pode ser E vezes D. Então, como é que a gente determina aqui, ó? Então, o que é essa minha capacitância? Lembra que quando a gente fala de capacitância de um capacitor, é basicamente a capacidade de ele armazenar cargas, né?
quanto maior for a capacitância, mais carga eu consigo determinar dentro desse capacitor, mais carga eu tenho armazenado, tá? Como é que eu faço a quantidade de carga, ó, tá? Então, se eu for calcular a capacitância, da onde que vem esse Q sobre V? Ó? O Q é determinado pela integral fechada, né, integral de superfície fechada de E produto escalar de S, ou seja, campo elétrico, produto escalar da área do condutor, tá? Dividido pelo potencial, quem que era o potencial? E produto escalar de L, né? Então, é uma integral de linha de E de L. Lembram? O ds é sempre uma superfície, então é uma integral dupla, né? E o dl é sempre uma integral simples, porque é só uma integral de linha, tá? Então, a resultante dessa integral aqui me dá a quantidade de carga, a resultante dessa integral aqui me dá o potencial, tá? Então, eu consigo fazer a minha capacitância, né, carga dividido pelo volume, tá? Se eu não tiver carga, o que eu tenho que fazer? Fazer a integral de EDS. Se eu não tiver potencial, diz que eu falei volume de novo, né? Se eu não tiver potencial, vai ser quem? EDL, tá? Integral EDL. Daí lembram que o produto escalar, ele só vai dar ele por ele, né? Por exemplo, AI com AJ dá zero. Só vou ter produto escalar AI com AI, AJ com AJ, ou X com X, Y com Y, Z com Z, né? Se for X com Y, vai dar zero. Tá? Então, vocês lembram lá que a gente fizemos lá nas primeiras aulas os produtos escalares, tá? Então, o que, que a gente tem que saber para determinar a capacitância? A gente tem que escolher o sistema de coordenadas, né? Retangular, cilíndrica ou esférica, dependendo de quê? Do tipo de capacitor que eu vou ter, né? E isso vai ser, digamos assim, importantíssimo, né? Porque se eu tiver um condutor esférico, um condutor cilíndrico, um condutor de placas paralelas, eu vou determinar o meu sistema de coordenadas, tá? Vou determinar, então, qual é a placa positiva, qual que é a placa negativa, porque eu sempre vou ter a capacitância entre uma placa positiva e uma negativa, né? Determino quem? O potencial, que é a integral de E de L, né? Pela lei de Gauss aqui, ou pela lei de Coulomb, né? A gente usa essas duas coisas aqui, e a gente depois obtém a capacitância, né? Então, essa primeira aqui, ó, essa aqui, né? EDS é a lei de Gauss, né? E essa aqui é a lei do meu potencial elétrico que a gente viu ali, tá? E aí a gente determina a capacitância. Se você tiver a carga e tiver o potencial, você consegue determinar ali a capacitância desse material, tá? Aqui a gente tem um exemplo, digamos, de um capacitor de placas paralelas, né? Quem que vai ser a minha densidade superficial de cargas aqui, ó, tá? A minha densidade superficial de carga vai ser a quantidade de carga que eu tenho dividido, claro, pela superfície, né? Então, vamos pensar assim, ó, porque essas minhas cargas aqui vão estar distribuídas sempre na superfície dessas placas que formam o potencial, ó. Eu vou ter uma placa aqui com cargas positivas, uma placa com cargas negativas. Aqui dentro eu tenho quem? Tem um campo elétrico uniforme, né? Desprezando-se sempre as bordas. Mas aqui dentro eu tenho um campo elétrico uniforme. Então, quem que vai ser a minha densidade? Ó, o ρS é quem? Densidade superficial de carga. Então, vai ser quanta carga eu tenho distribuída nessa superfície, ó. Então, eu vou pegar a quantidade de carga e vou dividir pela área, né? Esse S aqui é quantos metros quadrados eu tenho aqui de placa, tá? Que é o que eu faço num capacitor de placas paralelas, né? Toda vez que eu tiver um capacitor de placas paralelas, ó, eu vou ter que encontrar quem? Lembram lá que a gente fazia, ó, um capacitor de placas paralelas era quem? O epsilon zero vezes quem? Vezes a quantidade de carga, se não me engano, dividido pela superfície, né? Isso me dava, quando a gente fazia lá um potencial de placas paralelas, né? Era E vezes A por D. Isso aqui, ó. É isso mesmo. Era o epsilon, né? O epsilon zero, no nosso caso lá da física 3. O S era a área, né? Ou a superfície, dividido pelo D, que era quem? A distância entre as placas, tá? E isso me dava a capacitância num capacitor de placas paralelas. E aí, depois a gente tinha lá o capacitor de placas cilíndricas e o capacitor de placas esféricas, tá? Então, vejam bem, ó. Se eu tinha ali a densidade superficial de carga,
o campo elétrico para uma placa infinita, ó, isso daqui é a formulazinha que a gente já deduziu lá atrás, tá? Quando a gente falou de campo elétrico, que inclusive isso daqui tem, lá nos exercícios que eu passei de revisão hoje, tem uma questão para vocês encontrarem o E, né, numa placa, tá? Quando eu preciso encontrar um E numa placa que está posicionada, eu vou pegar quem? A densidade superficial de carga e dividir por 2 vezes o epsilon zero, né? Nós tínhamos lá o epsilon zero de AN. Quem que é o meu AN? É a direção que eu tenho do campo, né? Ó, é o meu vetor, quem que eu determino como vetor AN? É o R dividido pelo módulo de R, tá? Isso a gente viu lá no início, tá? E aí eu determino o nosso E, se eu determinar o E, eu consigo saber, por exemplo, a superfície ou a carga, né? E aí eu vou resolvendo isso daqui, jogando nas equações do potencial, ó. Então, eu determinei aqui o meu E, jogo aqui E, produto escalar dL, daí, ó, se for AX com AX, vai dar 1, né? Produto escalar aqui, ó. Se for AX com AX, dá 1. Se fosse AX com AY, daria 0. Então, eu já não teria mais potencial nesse ponto aqui, tá? E aí, determinando essa integral aqui, que vai de 0 a D, que seria a distância entre as duas placas, eu vou ter a quantidade de carga vezes a distância entre elas, dividido por epsilon, vezes a superfície. Ou seja, se eu pegar a capacitância, que é Q sobre V, acaba vindo nisso aqui, tá? Depois a gente vai fazer uns exercícios aí, vocês vão ver que a gente deduz essas equaçõezinhas de forma bem simples ali, tá? Aí aqui eu tenho outros capacitores, né? Por exemplo, um cabo coaxial, que parece mais um capacitor, mais um capacitor cilíndrico, né, do que um cabo. Eu vou ter um raio interno e um raio externo, tá? E um comprimento L aqui, então isso daqui é como se fosse praticamente um capacitor cilíndrico, né? Nós temos um cabo coaxial, que aí eu deduzo essa equação aqui, depois eu vou deduzir ela para vocês, né? Eu vou ter a formulazinha ali do capacitor cilíndrico, e aí eu posso ter também o capacitor esférico, né? Então, esse capacitor esférico aqui também é como se eu tivesse uma placa dentro da outra, né? De forma bem esférica, e aí também eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa, vou ter 2 raios, ó, A e B, né? O raio interno da placa do cilindro interno, e o raio externo, que é do cilindro, da esfera, né? A esfera interna e a esfera externa, e aí a gente consegue deduzir ali a equação para a capacitância de uma esfera, ó, de um capacitor esférico, tá? Isso daqui a gente viu lá na física 3, gente, lembra? Nós tínhamos capacitor de placas paralelas, capacitores cilíndricos e capacitores esféricos. A diferença é que lá eu já dava a equaçãozinha pronta para vocês, né? A formulazinha pronta. Agora aqui a gente vai ter que encontrar essa equação, tá? E aí aqui a gente tem a energia, né, do capacitor, ou seja, quanta energia eu consigo armazenar. Então, é 1/2 da capacitância vezes o potencial ao quadrado, tá? Já que capacitância é isso daqui, Q dividido pelo potencial, né, carga por potencial. E aí eu vou ter a densidade de energia, que é isso aqui. Lembram? Sempre em função de epsilon zero, né? A gente deduz isso em função de epsilon zero, assim como a gente fazia a densidade de fluxo. Lembra? O nosso D, densidade de fluxo elétrico, era normalizado em função do epsilon zero. Agora, nessa energia, a densidade de energia, ó, a densidade de energia do capacitor é normalizado em função da permissividade absoluta daí, tá? Aqui, ó, é diferente isso daqui. O W maiúsculo é a energia, o W minúsculo é a densidade volumétrica de energia, tá? Então, é densidade de energia e energia armazenada, tá? Que são coisas diferentes aí, certo? Então, vejam bem, ó. Essa daqui, na verdade, é bem rapidamente, assim, né? A parte da matéria que a gente, que nós tínhamos que ver aqui. Mas eu acho que vai ficar mais fácil a gente resolver os exercícios, né? Para vocês entenderem como aplica isso, do que a gente do que eu ficar falando aqui da quantidade, né? Da matéria em si, certo?
Então, a gente viu ali os capacitores, a energia dos capacitores e as capacitâncias, e essas equações de Laplace e Poisson para a gente determinar ali, né, a polarização, a densidade de fluxo elétrico, né, o campo elétrico, densidade de corrente elétrica, para a gente determinar a corrente e o potencial elétrico, tá? Então, a gente pode usar as equações de Laplace e Poisson para ficar mais fácil de determinar isso, tá? Deixa eu só, vou parar aqui esse compartilhamento aqui, tá? Para que a gente possa daí fazer lá os exercícios, tá? Deixa eu só fechar aqui para depois pegar.